você sabe, mudou o telefone. É 3469-2531. 3469-2531. Eu vou repetir mais uma vez. 3469-2531. Vamos agora ouvir a música Vá Penseiro com o trio Amadeus. Estamos de volta, programa Questões de Fé. Acabamos de ouvir, portanto, Vá Penseiro, de Giuseppe Verdi. Agora eu quero falar mais algumas coisinhas. É interessante como houve mudança, né? Eu não sou assim tão velho. E em 1997, após a missa solene, onde foi dado o palio aos arcebispos lá presentes do mundo inteiro, ao terminar, o Papa João Paulo II, que ainda estava com certa força, né? Porque depois, no ano 2000, ele já estava bem decadente. Mas em 97 ele ainda estava bastante bem, aí ele foi até Madre Teresa, ele fez esse destaque especial, não por causa que ela pedisse, ao contrário, né? Ele fez isso, ele que quis. E foi lá, os dois se abraçaram. Naquele momento eu estava presenciando, e todo mundo que estava na Basílica, eu ainda mais próximo, o abraço de dois que hoje são santos. Não passou muito tempo. Então hoje a Igreja afirma que estes dois são modelos para a nossa vida.
E a segunda coisa, nós estamos falando sobre a doutrina social da igreja. E alguém pode falar, estamos estudando isso, etc. Onde que a gente pode ver que essas coisas se encarnam de maneira adequada? Em primeiro lugar, de maneira perfeita em Cristo. Em Cristo está presente a doutrina social da igreja como fonte, como origem. Ele é a base, o fundamento, é o modelo originário da doutrina social que a igreja desenvolve. E depois nós temos esses luminares, os luminares que vão por tudo quanto é canto, pela igreja toda, no mundo inteiro. E quando nós vemos Madre Teresa, Dom Helder e outros tantos, fundador dos vicentinos, Frederico Ozanam, São Vicente de Paulo e assim por diante, são milhares e milhares, aí você vê. E você não vai identificar em nenhum deles ideologias de qualquer lado. Não vai. Tanto que cada um deles é criticado de um lado e de outro. Você pega a Madre Teresa de Calcutá, ela é criticada pela chamada esquerda, inclusive a esquerda dentro da igreja a criticava. Se você pega, por exemplo, Frederico Ozanam, é criticado pela direita. Não, pela esquerda também. Se você pega Dom Helder, é criticado pela direita e assim por diante. Eles estão pouco se lixando de direita e de esquerda. Eles estão servindo a Cristo na pessoa dos irmãos. Esta é a nossa fé, o Evangelho, é o que o Papa Francisco está tentando dizer o tempo todo. Não importa se aquela turminha lá está gostando ou não está gostando. Isso não importa, importa ser fiel a Cristo. Vamos ver mais um VT, agora é o padre Elcio José de Toledo, um jesuíta que acompanha os trabalhadores da juventude trabalhista cristã no Brasil. Vamos conferir. Eu cheguei em 93 aqui na Jutrac e havia muito pouco tempo o Papa João Paulo II tinha lançado a encíclica Centésimos Anos, que era justamente o 100º ano da Rerum Novarum, de 1891. Então ainda com 2 anos o documento era relativamente novo e estava sendo estudado aqui na Jutrac. E já naquela época nós dizíamos, mesmo o que foi falado nesses 100 anos, que separavam então a centésimos anos da Rerum Novarum, era atual. E hoje, 20 e poucos anos depois, podemos dizer que continua sendo muito atual, como bem definiu o Concílio Vaticano II, aonde a humanidade sofre, as dores do mundo também são as dores da Igreja. O padre Leopoldo Brentano, já na década de 30, fundou a Confederação dos Trabalhadores Cristãos, e que se desenvolveu aí pelo país. A intenção era organizar os trabalhadores. Não havia sindicato organizado, não havia movimento sindical, e o que havia era muito influenciado pelo marxismo. Eram muito de linhas comunistas. A confederação se espalhou. Em 58, o padre Veloso, da PUC do Rio de Janeiro, intuiu que seria interessante criar uma escola de líderes operários. Essa escola, então, seria para dar um outro tipo de reflexão no sindicalismo que, então, já existia. E outra referência para a organização dos trabalhadores. A Escola de Líderes Operários, a sigla ELO, o padre Veloso, em contato com o padre Ari, propôs. A ideia do padre Veloso era criar uma escola de líderes operários em cada capital do Brasil. Chamou o padre Ari para trabalhar isso aqui em Belo Horizonte. O padre Ari procurou o arcebispo, que gostou muito da ideia. Não havia estrutura, não havia dinheiro, não havia mas colocou-se à disposição para ajudar no que fosse preciso. Então, nos finais da década de 50, então foi instalado essa ELO, e junto com a Confederação dos Trabalhadores Cristãos. Essa é a origem da Jutrac. Tudo que nós estamos falando aqui se resume exatamente nisso. A todos aqueles que me veem, me ouvem, aqueles que leem, não identifiquemos o Evangelho e a Igreja
com grupos, partidos e ideologias. A igreja tem uma mensagem que é dela, original, originária, específica. Não nos deixemos contaminar, mesmo quando você vê alguns eclesiásticos de cabeça vazia se identificarem com aquele partido, com aquela ideologia. Não, 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 porque depois vem a decepção de todo mundo. Achamos, a igreja apoiava, a igreja estava com esse partido e verificamos que isso não funcionou bem. Não, a igreja não pode, não vai se identificar e quem o faz separado da vida da igreja. Voltamos daqui a pouco.